Boa noite. Em questão debate a dimensão do escândalo de Brasília, que resultou a prisão do governador José Roberto Arruda, pedidos de impeachment do governador e do vice Paulo Otávio, além de pedido de intervenção no Distrito Federal. Em questão quer saber que significado têm esses graves fatos para a imagem do país e para a consciência política brasileira. A prisão de Arruda é marco de esperança, como indicador de efetivo combate à impunidade no meio político. E são nossos convidados para esse programa o deputado federal Arnaldo Madeira, do PSDB de São Paulo, o historiador Marco Antônio Villa, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos. E nós recebemos também o professor Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia Política da Unicamp. Agradeço muito a todos, muito obrigada por aceitarem o nosso convite, por estar aqui. Escândalo na política não é novidade no Brasil. Um governador ser preso, aí sim. Detido na Operação Caixa de Pandora, o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, foi o primeiro da história a ser detido no exercício do cargo. Acusado de comandar esquema de distribuição de propinas que ficou conhecido como o mensalão do DEM. Arruda marca negativamente a história política brasileira. José Roberto Arruda, atualmente sem partido, foi preso no último dia 11 sob acusação de tentar corromper testemunhas. O governador foi um dos investigados pela Operação Caixa de Pandora, que apurava a existência de um esquema de mensalão. José Roberto Arruda apareceu em gravação recebendo um maço de dinheiro. Ele disse que foi vítima de um complô e prometeu entregar provas de sua inocência. Mas o que surgiu foi uma nova denúncia, a de que ele teria recebido 3 milhões de reais em propina em contratos de informática. No último dia 11, o Superior Tribunal de Justiça determinou a sua prisão. O governador interino é Paulo Otávio, que também é acusado de participar de irregularidades. Na quinta-feira, ele convocou uma coletiva e disse que continua no cargo. E nós começamos exatamente com a questão de abertura do Em Questão de hoje, se esse fato inédito de um governador no exercício do cargo ir para a cadeia por corrupção na administração pública pode ser um indicador de que os tempos estão mudando, que temos aí uma esperança de resgate da ética na política. Deputado Arnaldo Madeira, eu quero começar com o senhor. O senhor que é parlamentar há tantos anos, que tem marcado a sua presença em momentos importantes na vida do país. O senhor que já viu de tudo, inclusive nos partidos a que pertenceu, enfrentando problemas também na administração pública. E aqui pertence o caso do mensalão do PT e o mensalão que envolveu o governador mineiro Azeredo, do PSDB. A indagação é essa. O senhor acha que nós podemos estar começando a viver um novo momento, que as instituições estarem todas aí voltadas, parece, para o resgate da ética na política, na aplicação estrita da lei? Olha, sem dúvida, um dos problemas que nós temos no Brasil é o fato de que a justiça é muito lenta, muito morosa. Seja por causa da legislação em vigor, que permite uma série de recursos, chicanas, etc., seja por causa da própria burocracia da justiça. Eu acho que uma das questões centrais da modernização do país é a celeridade da justiça, ter uma justiça mais eficiente e mais efetiva. Você veja que no caso do chamado mensalão mineiro, salvo falha de memória, no momento não temos ninguém preso. No caso do mensalão do PT, o mensalão do governo federal, sim, não tem ninguém preso. Então, esse fato que ocorre com o governador Arruda é um fato novo, não tem dúvida. A justiça agiu com celeridade. Então, sob esse ângulo, é um marco. Vamos ver se daqui para frente
nós vamos continuar com essa celeridade ou não, porque aqui nós passamos de um escândalo para outro, né? Em geral se prende pessoas, etc., e depois de algum tempo as pessoas estão soltas e os processos se arrastam por ano seguinte. Aqui nós temos um fato, você mencionou bem na abertura, que é a primeira vez que um governador, no exercício do mandato, tem a sua prisão determinada pela Justiça. Não tem dúvida que esse é um fato absolutamente novo. Mas nós temos vários processos de corrupção que estão em andamento, em que estão esses mecanismos da ação dos advogados. São as brechas da lei, a atuação dos advogados. Então, que acabam empurrando para frente. A hora que nós tivemos aqui celeridade na justiça, as pessoas precisam ter medo da justiça, as pessoas precisam saber o seguinte: se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ser punido. Este fato, ele em grande medida ocorreu porque é a primeira vez que você tem uma cena na televisão filmada de parlamentares e dirigentes recebendo dinheiro. Em geral, quando há a denúncia, é um assessor de alguém. E aí o assessor parece que está fazendo aquilo por iniciativa própria. E o titular do cargo, seja ele... Eu não sabia, ele me traiu minha confiança, tal, admite o cara e fica por isso mesmo. Neste caso, não. Nós tivemos uma coisa muito forte, seja no caso do governador, seja no caso dos parlamentares. Agora, professor Roberto Romano, o senhor ficou perplexo? O senhor se surpreendeu ou já cansou de ver isso na vida e escândalos na administração pública e nada mais surpreende? Esse caso causou perplexidade, deu tristeza, como o presidente Lula expressou naquele dia, porque ele achou que isso não era bom para a consciência política brasileira? Olha, Maria Lídia, me parece que a mim não causou perplexidade nenhuma, como aos colegas da bancada aqui também não, com certeza. Porque nosso cabelo branco já mostra, nós já vimos muita coisa na República Brasileira. No entanto, eu gostaria de salientar uma preocupação. No mito de Pandora, no fundo da caixa, a desgraça maior era a esperança. Isso quer dizer o seguinte: depois de todos os males, se você ainda tem que aguentar a esperança infundada, a desgraça é maior, né? Então, se nós não tomarmos todas as cautelas, o deputado falou da questão eleitoral, das leis, etc., me parece que é importante. Mas, nesse caso, ressalta a ação da polícia e da justiça, porque os demais poderes estavam absolutamente contrários à lei, à norma, à base do Estado Democrático de Direito. E no caso de Brasília, eu posso dizer para você o seguinte: eu fiz parte, o professor Vila certamente também, né, o deputado Madeira, da resistência à ditadura. E cenas como aquelas da polícia, baixando o sarrafo na multidão para proteger corruptos, me parece que isso é inédito, né, que no regime democrático você tem aquilo. Então, o que aconteceu é que, no caso dos três poderes, é que a anormalidade do Legislativo de Brasília e do Executivo está excessiva, né? Chegou ao limite do absurdo, né? E aí, então, tudo que puder ser feito pela Justiça é bem-vindo. Agora, professor Vila, todo fato, né, tem assim várias leituras e tem também uma mensagem de aprendizado. Este caso, com Sim. todas essas variáveis, inclusive a da fase da presunção, quando a Arruda achava ainda que teria que ser suportado até 31 de dezembro, porque ele tinha certeza que seria impune, que ia terminar tudo bem. Qual o significado da prisão de Arruda e de nós estarmos observando o funcionamento, tudo o que está acontecendo para impedir a impunidade é por vias institucionais?